se relacionar é um dos maiores objetivos e necessidades do ser humano. Ter bons relacionamentos, e aqui eu não tô dizendo só os românticos, é um dos pilares fundamentais para uma vida com verdadeiro bem-estar. Porém, ao mesmo tempo que essa é uma das nossas maiores necessidades, também é um dos nossos maiores desafios. E quando a gente não tem as ferramentas certas de autoconhecimento ou a nossa autoestima muito bem trabalhada, nessa busca pelo afeto do outro, se a gente não prestar atenção, a gente pode cair nas ciladas da carência e da dependência emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, Escutelas! Sejam bem-vindas! Eu sou a Fernanda Villarrodona, sou dona do Escuta Ela, essa plataforma, essa comunidade de mulheres muito maravilhosas em busca de bem-estar, uma vida com mais equilíbrio, lapidação interna, né? Por que não? Estamos sempre buscando a nossa melhor versão. E a gente está diariamente lá no Instagram, no @escuta.ela. A gente está todas as segundas-feiras com lives às 8 horas da manhã. Eu estou lá batendo ponto com vocês todas as segundas, então já coloca na sua agenda para a próxima segunda-feira estar comigo. A gente bate ponto também todas as terças-feiras na sua caixa de entrada de e-mail com a nossa newsletter absolutamente maravilhosa, com uma curadoria incrível de matérias, produtos, dicas, textos inspiradores. E todas as quintas-feiras estamos aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, trazendo grandes reflexões e logo mais trago novidades, então fiquem atentas. Antes da gente começar esse episódio que eu garanto ser muito transformador, muito profundo, cheio de insights, inclusive eu vou trazer no final alguns relatos de seguidoras que estão assim, inspiradores ao mesmo tempo que tão profundos, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar. E eu espero que a gente, como comunidade, consiga até acolher essas seguidoras, essas mulheres incríveis que fizeram esse gesto de generosidade mesmo, de compartilhar parte da vida que foi tão difícil, tão dolorida, em prol do conhecimento de outras mulheres e do alerta para situações e relações que podem ser muito danosas para nossa vida. Então, desde já, muito obrigada a vocês que mandaram as suas histórias. Elas estão, assim, fantásticas de serem compartilhadas, por mais doloridas que elas tenham sido. Vou te pedir mais uma coisinha. Se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o nosso podcast para você ficar de olho em todos os episódios e dá pra gente 5 estrelinhas. É maravilhoso quando vocês dão 5 estrelinhas. Como é que faz isso, Fernanda? Você vai no perfil ali de Escuta Ela Podcast no Spotify, vai ter 3 pontinhos, vai clicar nos 3 pontinhos e vai aparecer ali, ó, avaliar programa. Aí você vai colocar 5 estrelas, porque a gente merece 5 estrelas. Tá? E também, se você estiver nos escutando no YouTube, segue o nosso canal, toca o sininho, coloca o sininho ativado para você receber todos os episódios todas as quinta-feiras. E é óbvio que se você quiser compartilhar nos seus stories, nossa, marca Escuta Ela, vou ficar muito feliz. Bom, agora vamos pro que interessa, vamos falar sobre essa arte de se relacionar e todas as armadilhas que podem ter no caminho, pra gente não cair na cilada da dependência emocional. Já vamos começar dizendo que ninguém nasceu sabendo se relacionar. E o pior, tá? A grande maioria das pessoas não busca ao longo da vida ferramentas, o seu próprio autoconhecimento para justamente conseguir se relacionar com os outros de uma forma saudável e mais transparente. Então, ao mesmo tempo que essa é a nossa fonte de maior inspiração, de conexão com o outro, que é os relacionamentos, também pode ser uma grande fonte de traumas, medos, angústias, por a gente não ter sido ensinado a fazer tudo isso. E você que tá aqui nos escutando, de alguma forma, você já tá nessa busca de como se lapidar, de como estar mais atenta, de como conseguir analisar os sinais antes de realmente entrar de cabeça em certas situações que podem demandar um desgaste emocional muito grande. Então, parabéns por você estar investindo em você de alguma forma, porque tenho certeza que já está há muitos passos de muitas outras pessoas que simplesmente não estão se trabalhando. Então, já que a maioria das pessoas não busca esse aprendizado mais profundo sobre a melhor forma de se relacionar com o outro, acaba que a nossa forma de se relacionar é muito intuitiva. Ela vem a partir de padrões familiares, padrões sociais, culturais, da mídia, o que a gente assiste aí, nos desenhos, nos filmes, nas séries, do que seria um relacionamento ideal. Mas, infelizmente, muitas pessoas também se relacionam ou têm a referência de relacionamento
a partir de traumas e memórias do passado. Feridas mal curadas acabam intoxicando os próximos relacionamentos que vêm a seguir. Por isso que é tão importante a gente olhar para as nossas próprias feridas. Não é esperar que o outro nos cure. Essa responsabilidade é nossa. E você tá aqui, quem tá escutando é você. Eu tenho certeza que você tá em busca dessa cura. Então, vamos junto. A gente se dá a mão aqui, uma não solta a outra, e a gente vai olhar para dentro. Não é fácil, eu sei, mas estamos aí. E antes da gente falar sobre dependência emocional, eu queria falar sobre carência. Você é carente. Tenho certeza que você é carente. Sabe por quê que eu sei? Porque todos nós somos carentes de alguma forma. Todo ser humano tem uma carência intrínseca. E tá tudo bem. A gente não tem que aniquilar todas as nossas carências. A gente tem que aprender a lidar com elas. A gente tem que saber administrar essa nossa carência e usar as ferramentas certas para que ela não se torne uma angústia, uma profunda sensação de vazio, melancolia e ansiedade. Aí que tá o problema da carência. Porque quando a gente não sabe lidar com essa queridinha chamada carência, sabe onde ela vai esbarrar? Sabe quem é a amiga dela que vai dar a mão e falar: amor, a gente vai seguir juntas nessa? A solidão. O sentimento de solidão. A carência, ela anda juntinha com esse sentimento. E elas juntas, amor, vão te levar para um lugar que não é bacana. Então não segue essas duas. Presta atenção. Pra gente entender solidão, a gente precisa entender o oposto da solidão, que seria, de alguma forma, a solitude. E existe uma diferença enorme entre solidão e solitude. Solidão é a dor de ser sozinho, de se sentir sozinho, de se imaginar e perceber-se no mundo sozinho. Solitude é o deleite da sua própria companhia. É você se perceber sem ninguém ao seu redor e mesmo assim se sentir preenchido com a sua própria presença. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente sempre vai precisar do outro. A gente sempre vai precisar dessa busca por conexão, por grupos, por pessoas ao nosso redor. Isso é saudável, isso é necessário. Porém, a gente também precisa aprender a ter momentos, pausas de solitude, porque nem sempre a gente vai ter todas as pessoas que a gente ama ao nosso lado e nem disponíveis para estarem ali o tempo todo. Então, se a gente não tem a nós mesmos como boa companhia, a gente vai acabar criando um peso muito grande nas nossas relações por entrar nesse lugar de depender, de precisar, de estar sempre carente em busca do outro. Ai, mas eu não sei se eu gosto muito de ficar na minha companhia, não sei, esse negócio de solitude não é pra mim, não sei como é que começa a entender como ter isso vibrando dentro de mim. Mais uma vez, coisas que são relacionadas às emoções, ao desenvolvimento pessoal, não tem uma receita de bolo pronta pra eu passar aqui pra vocês. Infelizmente, adoraria que tivesse, porque eu também seguiria ela. Mas o caminho é sempre o autoconhecimento. E aqui a pitada principal vai ser autoestima. Você vai ter que elevar a sua autoestima para entender ainda mais a fundo o poder e o brilho da solitude. Porque se você não tiver estima por você mesma, a sua companhia nunca vai ser agradável. E assim, gente, eu entendo 100% esse processo. Eu entendo 100% a dificuldade do processo de você encontrar o prazer da solitude, porque eu já fui essa pessoa que não gostava da minha companhia, não ficava sozinha de jeito nenhum, evitava a qualquer custo estar apenas na minha companhia. Sabe por quê? Porque eu não era uma boa companhia pra mim mesma, eu sabia disso. Os meus pensamentos, eles não me elevavam, eles me colocavam no fundo do poço. Então pensa se você queria ter uma companhia do seu lado que só fala coisas horrorosas sobre você, que sempre tá duvidando da sua capacidade, que tá sempre projetando os piores cenários, as piores emoções pra dentro de você. Você ia querer estar perto dessa pessoa? Não. Pois bem, eu era essa pessoa pra mim mesma. Então era muito desafiador e muito assustador ficar na minha companhia. E como que eu fui melhorando isso? Através do autoconhecimento e através de pequenos atos de coragem de ir me tratando melhor, como se eu fosse minha própria melhor amiga. E isso é uma relação que depois eu vou falar mais a fundo, que precisou de muita autocompaixão e muito auto-perdão. Porque assim, gente, é inevitável. A relação que você tem com você mesma vai transbordar de alguma forma com a relação que você vai ter com o outro. E assim, eu não sou do time que acredita que
Primeiro você tem que estar 100% curada pra você poder se relacionar com um outro. Que você tem que estar com todas as suas feridas absolutamente tampadas pra você conseguir ter um relacionamento saudável. Não, eu acho que os relacionamentos, inclusive, são parte da cura. Você pode encontrar muita cura, muito amor, muito acolhimento, ainda machucada, em outras relações. Porém, se você tá toda estribuchada, toda com o peito aberto, sangrando, com infecção, sei lá, né? Tô falando aqui de uma forma simbólica aqui de doente emocionalmente, vai ser muito difícil você encontrar uma relação neste momento que seja pautada na saúde. Então, é entender os limites e entender... Porque, assim, o corpo avisa, né? Os sinais estão aí do seu lado. Você sabe, no fundo, você sabe quando você não está pronto pra entrar num relacionamento, quando você precisa realmente ter uma pausa de olhar pra si e curar certas coisas. Não adianta a gente tá no momento de que o machucado tá completamente à mostra, querer simplesmente fingir que nada tá acontecendo e seguir em frente. A gente precisa ter tempo pra ele, pelo menos, formar uma casquinha, sabe? E esse trabalho, gente, é absolutamente individual. Pensa, inclusive, na ferida, sabe? É lógico, você pode ir num médico, num hospital, vão ter pessoas que vão te ajudar, mas a parte da cura vem do seu corpo. Você que faz a cura acontecer. Por mais que, né, fisicamente a gente nem perceba que isso tá acontecendo, somos nós que nos curamos. A gente tem auxílio, a gente tem ferramentas, a gente tem os medicamentos, a gente tem orientação, mas quem nos cura somos nós. Então, esse trabalho é seu, querida. Eu sei que às vezes é difícil ter que assumir essa responsa. Eu sei que é assustador e que às vezes você vai virar e falar, mas eu não consigo. Se eu pudesse, já teria feito. Você só não encontrou a ferramenta certa, você só não encontrou o timing certo. Você vai encontrar. Você tá aqui, você tá me escutando, você tá em busca, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui no raciocínio, ó. Vamos seguir juntas. A gente já falou sobre como muitos de nós não aprendemos a nos relacionar. Então, é um processo, realmente. É importante a gente desenvolver a nossa autoestima, a gente desenvolver o nosso autoconhecimento, para não fazer com que a nossa carência, que já é intrínseca do ser humano, não acabe sendo mal administrada e se torne uma absoluta dependência emocional, tá? E assim, se você ainda é uma pessoa que sente que não tem esse estado de solitude agradável dentro de si, é importante investigar qual que é a raiz desse sentimento? O que realmente está intrínseco com essa necessidade constante de estar em volta de outras pessoas porque a sua companhia não é tão agradável? Talvez seja o medo. E o medo, na maior parte das vezes, é a emoção que patrocina a carência e a dependência emocional. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da solidão. E aí é muito importante que você se questione. Os seus relacionamentos são pautados no amor ou no medo? E eu sei que é duro, é difícil, porque a partir do momento que a gente começa a se despertar, a gente vai perceber que existem algumas relações que estão mais enviesadas pelo nosso medo do que realmente pelo nosso amor. E quando existe uma relação que tem essa dependência do outro, não é amor, gente. Pode até ser que exista, pode até ser que tenha nascido, que o primeiro sentimento que trouxe essa relação à tona tenha sido amor. Mas a partir do momento que você se vê nesse emaranhado da dependência, o medo é a emoção que patrocina tudo isso. E aí, quando a gente se vê já nessas relações que estão pautadas pelo medo, que estão nesse emaranhado da dependência emocional, a gente tá como se fosse um véu que impede que a gente consiga realmente enxergar isso com clareza. Eu entendo, não é tão simples assim você despertar. E eu digo mais, pode até ser que você desperte, mas existe até um conforto dentro da dependência emocional. Por mais desafiadora e desconfortável que ela seja, eu sei, ninguém quer viver isso. Lá no fundo, você vai ter que admitir que talvez exista um conforto. Pelo menos, sabe aquela coisa assim? Pelo menos aquela pessoa tá comigo. Pelo menos eu não tô sozinha. Porque a partir do momento que você tomar a decisão que vai te libertar, você vai ter que ter coragem de assumir as consequências dos seus atos. Você vai ter que assumir esse sair de um espaço conhecido, sair da sua zona de conforto, de ter aquela pessoa, por mais que ela não te faça bem, mas ela tá lá, e encarar de frente essa sua nova versão, que vai ter que amadurecer bastante.
Não vai ser fácil? Não, nunca disse que seria. Mas vai ser absolutamente transformador e extraordinário você se encontrar com essa sua versão mais livre. É um processo. É passinho por passinho. Mas a partir do momento que você tomar essa decisão, não é nem essa escolha, assim, esse querer. Eu quero sair dessa relação. Uma coisa é você querer, outra coisa é você decidir. A partir do momento que você decidir, te garanto que a sua vida vai ser absolutamente outra. E eu tenho aqui relatos de seguidoras que viveram isso e eu posso contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês como forma de despertar mesmo, como uma forma de exemplo de mulheres, inclusive próximas, de alguma forma, de nós. Estamos aqui, todas nessa comunidade do Escuta Ela, que viveram coisas semelhantes a tudo isso que eu tô falando e estão aí, sobreviveram, estão mais fortes do que nunca. E aí, gente, outro ponto que eu achei muito importante trazer pra vocês. Vamos dizer que você tá nesse emaranhado, tal, e você tá começando a despertar. O início desse despertar, quando você percebe que o outro, de alguma forma, tá te manipulando, que você se colocou nesse lugar de não consigo mais viver sem essa pessoa, né? Não estou nessa relação que não está me fazendo bem, mas não tô conseguindo sair. Talvez te desperte muita raiva. E a raiva é uma emoção muito importante nesse processo, tá? Nenhuma emoção é descartável. Todas as emoções, elas são úteis e elas trazem mensagens. E eu entendo profundamente que essa raiva, a princípio, venha despejada no outro. Olha o que o outro me fez fazer. Olha que o outro me fez. Olha como o outro me tratou. Olha como o outro fez essa relação se tornar. E eu entendo, é importante a gente ter, sim, raiva de tudo isso que tá nos acontecendo, porque a raiva gera movimento, mas entenda, mais útil do que você assumir que essa raiva que vibra dentro de você tá 100% voltada pro outro, é você entender que que uma parte dessa raiva também é sua com você mesma. Também é sua por você ter se percebido nessa situação e talvez ter demorado muito pra se perceber ali, sair dessa relação. Essa raiva, ela pode também ser das suas próprias atitudes. E tudo bem, assume isso, sabe? Abraça e fala assim, eu tô com raiva de mim, de alguma forma, por ter continuado nisso, continuado nesse cenário de vida. Raiva por não ter percebido antes e tudo mais. Assume, escreve, põe pra fora, verbaliza, soca travesseiro, bate no colchão, usa essa raiva de alguma forma, externaliza ela, mas usa ela também como movimento. Usa essa raiva pra te tirar desse lugar. Pra, sabe assim, sangue nos olhos, de erguer a sua postura, assumir a sua carga de leoa, que eu sei que existe dentro de você, e pegar as rédeas da sua vida e falar, chega, eu não preciso mais disso, eu decido a partir de agora que eu vou usar toda essa emoção que tá me incomodando, me gerando esse desconforto, em prol do meu desenvolvimento, do meu crescimento pessoal, e só eu vou conseguir fazer isso na minha vida, e só eu tenho o direito de decidir como eu vou seguir a partir de agora. Usem a raiva de vocês. Eu trouxe aqui alguns pontos muito importantes para vocês ficarem atentas em vocês, obviamente, mas também, quem sabe, nas suas amigas ou pessoas ao seu redor que você possa perceber estarem vivendo esse tipo de relação distorcida, para ficar atenta se você tá vivendo essa dinâmica de dependência emocional. Porque ela pode aparecer de formas muito sutis e muito sofisticadas. Sofisticadas, que eu quero dizer assim, não é tão escrachado, muitas vezes, sabe? Não é tão óbvio. Ela vem mascarada de carinho, de preocupação, de... É isso, não vou deixar fulano sozinho, de jeito nenhum, porque eu amo muito ele. Mas a real é que talvez você esteja com muito medo de deixar fulano sozinho, porque você tem muito medo do que fulano pode fazer, muito medo de perder fulano, ou de você ter que viver com a sua própria companhia, enfim. Prestem bem atenção nesses sinais, ó. Sempre esperar validação do outro para tomar decisões. De certa forma, até um medo de tomar decisão sem a aprovação do outro, porque você tem medo da reação do outro o tempo inteiro. Tem dificuldade de estabelecer os seus limites, porque você tem medo de verbalizar eles. Medo que, a partir do momento que você colocar os seus limites na mesa, o outro vai embora. E amor não deveria ser sobre isso. Você deveria poder ter o espaço confortável e seguro para expor seus sentimentos, expor seus limites. Você se sente responsável pela felicidade do outro e vice-versa. É muito bom construir felicidade ao lado do outro. É muito ruim depositar a felicidade da nossa vida na mão do outro. Lógico, você tá num relacionamento, vocês querem construir uma vida feliz juntos.
Mas a partir do momento que a sua felicidade está 100% depositada na existência do outro, a sua felicidade está absolutamente fragilizada. Então, cuidado. Você vive em função dos desejos e das necessidades alheias, tanto que você nem sabe mais a fundo o que realmente você quer. Aquela coisa do eu se tornar nós e acabar por aí. E aí você nem sabe mais o que você gosta de escutar de música, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer no final de semana, o que você gosta de ler. Não é o que a gente gosta de fazer, não é o que a gente gosta de escutar. Lógico, vai ter esse lado, e é gostoso, é importante a gente ter esse nosso lado nós. Mas e sua individualidade? Também precisa estar viva. Você ainda é um indivíduo. E óbvio, como eu já comentei, esse medo constante de ser abandonada ou rejeitada. E como eu trouxe no início, gente, tudo que envolve ser humano, não existe uma receita de bolo perfeita. Eu nem posso fazer isso. Eu tô aqui num podcast trazendo informação, reflexão, insights que podem servir ou não pra vocês. Isso não é uma sessão de terapia. Eu não sei o histórico de vocês, eu não sei a história de vocês. Então, o que eu posso fazer por vocês é trazer esses pequenos insights e também algumas possíveis soluções e aí jogar esse material na mão de vocês e falar, agora, a partir de tudo isso, o que vocês vão decidir fazer, né? Então, qual que é a solução para tudo isso, Fernanda? Por favor, nos ajude. Mais uma vez, não tem uma receita de bolo, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que podem ajudar. E a primeira de tudo é tomar consciência, gente. A primeira, você não cura o que você não enxerga. Então, o primeiro passo que você tem que dar é assumir que está acontecendo determinada coisa na sua vida, ou que aconteceu e que você ainda não olhou a fundo, que você precisa curar, você precisa tomar a consciência. Depois que tomar consciência, tem algumas coisas que eu selecionei aqui, ó, que eu vou contar pra vocês que pode ajudar. Então, nessa jornada de libertação, uma das coisas que pode realmente te ajudar é o autoacolhimento, a autocompaixão, de começar a desenvolver esse carinho, esse afeto por você mesma, sabe? Quando a ansiedade começar a bater, esse medo, se toca, assim, dá um abraço em você mesma, dá um apertinho assim no braço, sabe? Põe a mão no peito, mostra pra você mesma que você não tá sozinha. Você tem assim. Você pode ser uma excelente companhia pra você mesma. Fale coisas amorosas pra você mesma. Coisas que você falaria pra uma amiga muito querida, pra sua mãe, pra sua filha, pra sua tia, pra pessoa que você mais ama. Fala com você dessa forma, tá? Começa a praticar esse autocuidado, de verdade. Obviamente, invista tempo em autoconhecimento. Você estar escutando esse podcast já é um investimento de tempo nesse seu desenvolvimento pessoal. Mas, obviamente, busque ajuda, busque profissionais, terapias, escreva. Escrita, pra mim, foi uma das coisas mais transformadoras no meu desenvolvimento pessoal. Então, eu estimulo muitas pessoas a fazer isso. Desenvolva a sua própria identidade. E assim, gente, vou abrir um pouco também da minha história. Eu também já fui dependente emocional de outras pessoas. Quando eu não sabia lidar com a minha ansiedade, foi o momento que eu mais tive medo de mim mesma. Então, eu não sabia lidar com as minhas emoções, portanto, eu passei a não ser uma boa companhia pra mim mesma, portanto, eu precisava sempre do outro ali presente pra estar preenchendo esse vazio, o que fez com que as minhas relações pesassem muito, né? Eu trouxe esse peso para as relações no sentido de eu preciso que você esteja do meu lado porque eu não sei ficar sozinha. E é lógico que eu não verbalizava dessa forma, mas são aquelas ações sutis. Então você vai indo pelas beiradas para evitar esses momentos sozinha. E aí você vai criando essas artimanhas, sabe? E depois que eu terminei meu relacionamento, e assim, o anterior, quando eu tinha ali 19 anos, ele durou quase 6 anos. E eu tenho uma relação de muito afeto com esse meu ex-namorado, assim, de muito carinho mesmo pela nossa história, tudo que foi vivido. A gente era super novo, teve envolvimento de famílias e tudo mais. Então é uma pessoa que eu tenho muito, muito amor mesmo por tudo que a gente viveu. E nesses 6 anos, tiveram momentos de término, volta, aí teve viagem de intercâmbio, aí voltou, teve um monte de coisa assim. Mas eu percebi que eu não conseguia terminar de verdade com ele, porque eu sentia que eu precisava da presença dele pra me sentir segura. E assim, graças a Deus, ele é uma pessoa maravilhosa, né? A gente não teve um relacionamento tóxico, nem nada parecido, mas eu era tóxica de alguma forma com aquela relação e comigo mesma, por não
assumir que não existia mais um amor carnal ali, sabe? Aquele amor romântico. Existia um amor quase que fraterno entre nós, que eu não conseguia soltar a mão ali pra gente viver as nossas vidas, porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. E por não ter trabalhado isso muito a fundo, quando eu entrei na próxima relação, obviamente já estava um pouco melhor, mas eu depositei um pouco dessa dependência também no meu segundo namorado. Eu lembro que, de falar isso no começo, eu não quero entrar no mesmo ciclo que eu tinha antes. Ao mesmo tempo que eu lembro de uma briga horrorosa que a gente teve, porque minha família tinha ido viajar, todo mundo tinha, né, eu ia ficar sozinha em casa, e ele também tinha que viajar. E eu achei um absurdo ele não levar em consideração o fato de que eu não gostava de ficar sozinha e não ter programado a viagem dele pra depois. Olha que loucura. Só depois, assim, hoje eu percebo a distorção que eu tinha naquela época pelo medo da minha própria companhia. Pelo medo de perder aquela pessoa. E aí, quando finalmente eu terminei, foi um resgate, assim, de entender o que eu gosto de fazer de verdade. Como que eu posso proporcionar momentos alegres e gostosos com a minha própria companhia? E o primeiro ato foi ir no cinema sozinha. Porque eu sempre dependia dele pra ir no cinema ou de alguém, até por uma naturalidade de quero ir no cinema com alguém quer ir no cinema comigo. Depois que eu falei, gente, dane-se, eu quero muito ver esse filme, ninguém quer ir comigo, eu vou. E eu fui sozinha no cinema. Meus amores, eu descobri um novo mundo. Você chegar e você pedir a sua própria pipoca, não ter que dividir com ninguém. Eu que gosto de pipoca meia-meia, todo mundo ficava reclamando, eu não gosto de pipoca doce. Dane-se, eu vou escolher a pipoca doce que eu quero, do jeito que eu quero, vou comer na hora que eu quero. Não come antes do trailer, eu vou comer no trailer. Eu vou acabar com a pipoca no trailer, que eu tenho que levantar de novo, pedir mais uma pipoca e vou voltar pro filme. Eu vou ficar com vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro, vou voltar, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou estar sozinha no cinema, olha que delícia. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, pronto. Existe muito prazer na minha própria companhia. Então isso me ajudou demais. E por fim, gente, é esse trabalho de autoestima. Não adianta. Quando a gente deposita a nossa estima por nós mesmas na mão do outro, se o outro nos valoriza, aí a gente se valoriza. Se o outro me elogia, aí eu acredito que eu sou bonita. Se o outro reforça alguma característica positiva em mim, aí sim eu aceito que eu tenho ela. Se você não trabalhar a sua autoestima, vai ser muito difícil você se tornar essa boa companhia pra você mesma. E você vai cair toda hora nesse lugar de depender dos outros pra ser feliz. E agora, eu queria contar um pouco dos relatos que eu recebi no Instagram de 2 seguidoras. Eu achei muito fortes os relatos e por isso eu quis compartilhar com vocês como uma forma de alerta mesmo, de insight, pra vocês perceberem que não estamos sozinhas. Então, olha só. Esse é o relato da nossa seguidora, da nossa escuteller querida, que vai ser identificada nesse episódio como C. A C contou pra gente que ela pediu divórcio de um relacionamento de 14 anos, tendo uma filha pequena. E esse foi um momento extremamente desafiador da vida dela. Tudo estava bem resolvido porque, felizmente, ela e esse ex-marido tiveram uma boa relação, principalmente em prol da filha. Depois de 2 anos, ela se envolveu com uma pessoa e já começou a ver os alertas, mas ela diz aqui que paguei pra ver mesmo assim. Após 2 anos de terapia, muito autoconhecimento, acreditei que muitas feridas estavam curadas, principalmente a dependência emocional. Eu me dizia segura, livre e forte. Realmente, eu tinha minha casa, independência financeira, planos de transição de carreira, mas ainda existia a minha própria menina rejeitada dentro de mim. Após um início já meio conturbado desse novo relacionamento, veio o pedido de namoro. E junto com ele, muitas promessas. Envolvemos as filhas e ali começou um relacionamento de 1 ano, onde eu vivi momentos felizes e alguns tantos outros de angústia e tristeza. Ele sempre estava certo em tudo, sempre fazia o que queria. E assim eu fui me anulando, me encaixando aqui e ali para evitar brigas, deixando as minhas coisas para trás para servir e ser aceita. A gente falou sobre isso no episódio, né? Como a gente vai perdendo a nossa essência para se encaixar nessas caixinhas por medo de perder o outro. Depois de 7 meses, eu fui percebendo isso. Eu até escrevi os meus sentimentos, porque eu tinha clareza de que eu não estava mais feliz. Que não era aquilo que eu queria. Mas era muito difícil sair dali. Quando eu dava sinal de recuar,
Ele dava migalhas, juras de amor, e a gente fazia combinados de sair X vezes por mês sozinhos, ou vezes com as filhas, porque ele só queria ficar em casa trabalhando e eu queria aproveitar a vida. Ali eu achava que sim, ele tinha mudado, tinha visto a mulher incrível que eu era, mas nada na prática acontecia. E aqui um parênteses, como é importante a gente exercitar a nossa autoestima. Porque se a gente depender que o outro perceba a pessoa incrível que a gente tá dando um poder muito grande pro outro. Você tem que perceber a pessoa incrível que você é. E a partir do momento que você começa a perceber, essas migalhas começam a ser, assim, até ridículas. Você fala, eu não mereço isso. Eu não tenho a menor condição de viver numa relação com essa dissonância de valores, sabe? Após meu divórcio, comecei a me reconhecer, ver o que eu realmente gostava, e como eu amava fazer trilhas, ir pra praia, viajar, um simples almoço ou jantar fora. E novamente me vi presa num relacionamento, acompanhada, porém solitária. Mais uma vez, mostrando que solidão não necessariamente, né, acontece pela falta de pessoas. A gente pode ter pessoas ao nosso redor e mesmo assim se sentir sozinha. Sem voz e me encaixando com uma pessoa que só queria ficar em casa, não por acaso, igual o meu pai e o meu ex-marido. As situações da nossa vida, elas se repetem, até a gente realmente, né, aprender a introduzir a coragem de romper padrões. Até que um dia eu chamei ele pra conversar de verdade. Eu tive coragem, pois no fundo eu já sabia o que ia acontecer. Eu ouvi coisas que me machucaram, mas nada foi maior do que a indiferença dele pelos meus sentimentos e sonhos. Eu nunca vi alguém tão frio. Passei a noite chorando, mas não por ele, e sim por, de novo, ter me permitido ficar em um lugar que não me fazia feliz, para suprir a minha carência e o meu medo de ficar sozinha. Sofri um dia inteirinho por mim, mas foi libertador. Eu entendi que eu nunca me apaixonei ou amei ele de verdade, mas eu queria tanto um relacionamento, queria tanto ser aceita, e ainda estava vibrando no meu inconsciente que para isso eu teria que me dedicar, me anular e me encaixar ao outro. Orei, agradeci e me perdoei por ter me feito tanto mal. Me dediquei 100% a me reconhecer, a fazer o que eu amo sozinha e com a minha filha. Por 6 meses não tive vontade de conhecer ninguém, porque eu sabia que eu precisava desse tempo pra mim. Eu comecei novos hobbies, conheci lugares incríveis e hoje eu tenho uma rotina de autocuidado que eu não abro mão. Eu tô em transição de carreira, saindo de uma empresa familiar que eu trabalhei por 24 anos, que é outra libertação, e eu sei que realmente eu precisava dessa relação para acordar e perceber a mulher forte e incrível que eu sou. Hoje eu posso afirmar que eu me amo, eu me respeito e eu sei muito bem o que eu quero. Obviamente não aceitarei nada menos do que isso. A felicidade está dentro de nós e não no outro. Esse é o relato mais poderoso que a gente poderia ter tido aqui. Então, assim, muito obrigada, C, por ter enviado essa história tão potente, tão vulnerável, mas com ensinamentos tão maravilhosos. Porque é isso, gente. Ela conseguiu passar por quase que tudo que a gente falou ao longo desse episódio de uma forma prática, na vivência, na pele, né? E eu tenho certeza que tem outras pessoas aqui que estão se despertando, tendo insights, ou até pensando em pessoas queridas que podem estar vivendo algo parecido. Então, assim, como é importante esse espaço de troca, de vulnerabilidade. Eu vou fechar lendo mais um. É diferente, ao mesmo tempo que tem muitas nuances parecidas. E também é uma forma da gente se despertar para relacionamentos tóxicos e tortos que a gente pode entrar quando a gente entra nesse ciclo da dependência emocional. Olha só, a nossa outra seguidora também é C, mas eu vou colocar ela como K. A K falou o seguinte: eu acho que a gente se perde de várias formas dentro de relacionamentos abusivos, mas principalmente com afastamento de pessoas próximas. Ele me afastou das minhas amigas, dos meus pais. A gente estudava na mesma faculdade, então os meus amigos eram os amigos dele. Era difícil ter alguém que enxergasse a situação de fora e que tivesse envolvido com ele, porque passava o pano para tudo que ele fazia, como ainda passam até hoje. Então eu acho que aos poucos ele foi tirando a minha liberdade e eu fui me tornando 100% emocionalmente dependente dele. Na época não existia esse termo relacionamento abusivo. Eu fui perceber que tinha vivido isso anos depois na terapia.
Eu acho que o processo para me desvincular veio muito graças ao término, que foi da parte dele, porque eu jamais conseguiria ter feito isso na época. Eu era totalmente fragilizada, insegura e realmente dependente dele. No começo foi muito difícil, o meu mundo tinha acabado, o chão se abriu e eu tava caindo em queda livre. Mas aos poucos eu fui reatando novamente os laços com as minhas amigas, com a minha família, e junto com a terapia, falando isso em voz alta, eu fui entendendo o que tinha acontecido. Sendo muito sincera, até hoje eu me pego revivendo as situações que passei com ele, sentindo muita raiva, sentimentos negativos que ainda me prendem a ele. O aprendizado depois de me reerguer foi ter conseguido voltar muito mais forte. E com a certeza de que eu nunca aceitaria novamente viver algo parecido. Com a certeza de que eu nunca deixaria minha família de lado, muito menos as minhas amigas. Hoje em dia eu não abriria mão disso por ninguém. E tudo isso que eu vivi também me ajudou a construir o relacionamento saudável que eu vivo hoje. Com muita conversa, muita escuta, comunicação e, acima de tudo, respeito. Sem tanto ciúmes, chantagem. E, nossa, como é difícil encontrar um relacionamento saudável depois de sair de um relacionamento quebrado. Quantos traumas que a gente carrega e quanto a gente se sabota quando encontra algo bom achando que não merece aquilo. É uma doideira. Eu acho que o conselho que eu daria é nunca, em hipótese alguma, se afastar da sua rede de apoio. E nunca duvide do seu feeling de sanidade. Compartilhe tudo o que achar estranho, peça ajuda, conselhos e faça terapia. Na época eu não fazia e eu acho que teria me poupado de muita coisa. E esse é mais um relato da nossa querida Ká. Muito obrigada, Ká, por estar também se abrindo com essa vulnerabilidade em prol do despertar de outras mulheres. E eu acho que tudo isso fecha a nossa conversa. Pontos de vista, visões de mundo diferentes ao mesmo tempo, que são... É aquela coisa, né, da humanidade compartilhada que eu já trouxe pra vocês. Cada uma aqui teve a sua vivência, cada uma aqui viveu e sentiu o que tinha que sentir. Não existe comparação de sentimento. Mas, por mais que cada história seja uma história, a gente tá conectada de alguma forma. As histórias, elas se repetem em situações, em realidades, em sapatos diferentes, mas a caminhada é a mesma. Então, é isso, gente. Espero que esse episódio tenha despertado grandes insights. Comente aqui no Spotify, no YouTube, o que você refletiu dentre tudo isso que foi dito, qual foi o insight que foi mais poderoso para você. Se você sentir de mandar uma mensagem para C ou para K, deixa sua mensagem aqui para elas, até como um agradecimento por elas terem sido tão vulneráveis de trazer a sua própria história aqui. E eu espero do fundo do meu coração que todas essas reflexões, todas essas palavras, de alguma forma, sirvam de lição, de reflexão e que toquem o coração de quem precisar nesse momento. Compartilhem esse podcast com mais pessoas, com mais mulheres, para que essas reflexões cheguem a quem precisa. Mais uma vez, eu vou te lembrar de seguir a gente no Spotify ou no YouTube, deixar suas 5 estrelinhas na avaliação do programa no Spotify, clicando ali nos 3 pontinhos. E, é claro, estando presente diariamente ali no Escuta Ela, vendo os nossos stories, porque tem muita coisa boa por vir. Eu sempre solto de alguma forma ali no grupo de transmissão também os temas para vocês justamente me mandarem essas histórias que são tão ricas e tão profundas. Então, muito, muito, muito obrigada. Não esquece de deixar seu comentário por aqui e a gente se vê na quinta-feira que vem. Um beijo.